Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, nessa primeira segunda-feira do ano de 2021. Que possamos fazer desse ano um novo ano, com todas as mudanças que Cristo há 2000 anos veio nos trazer aqui. A nossa reforma íntima, a nossa preparação para viver um novo mundo, que é um mundo de regeneração que a partir já de 2019 iniciamos o processo, que vai culminar segundo o nosso padrão de pensamento, de ideia e de atos. A humanidade vai receber segundo as suas obras. Então, para iniciar o nosso trabalho na noite de hoje, vamos serenar o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e pedindo licença aos mentores dessa casa, a Frederico Rola, a Maria Júlia e a Benedito Camargo, que possamos enviar energias do bem para o nosso irmão palestrante da noite de hoje. Com o nosso coração já sereno, nos preparando para receber essa dádiva divina da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que formos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos de todos os males, e que assim seja. E com essa oração, damos por aberto a primeira parte do trabalho da noite de hoje. Com vocês, o nosso irmão Gustavo, com a palestra do dia que ele nos vai passar. Uma boa palestra, Gustavo. Uma boa noite a todos os irmãos, aqueles que se encontram na casa hoje, aqueles que nos acompanham através da internet. Desejando a todos vocês um ótimo 2021, que essa data possa trazer, essa mudança de ano possa nos trazer mais consciência, mais paz, mais entendimento do nosso papel no mundo, daquilo que nós vivemos, das oportunidades que nós temos para fazer o bem a nós e àqueles que estão à nossa volta. O ano passado foi sem dúvida um ano muito difícil, que a gente possa também aproveitar, agora que a gente pode dizer assim, 2020 passou, que bom, vamos refletir um pouco sobre o que a gente viu, ouviu, vivenciou e pensar um pouco mais com o coração, ao invés de colocar na nossa cabeça só as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e tentar às vezes ter aquele olhar de nós mesmos e que abraça também todos os nossos irmãos. O tema da palestra dessa noite é a afeição dos espíritos por certas pessoas. Esse argumento se encontra no Livro dos Espíritos, mais exatamente no capítulo 9 do segundo livro, sendo que esse capítulo se chama A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Bom, o Espiritismo nos traz, nos esclarece a grande novidade, né? Nos tempos de Kardec, não tão novidade assim, né? Mas finalmente sistematizada e colocada de um modo racional, de um modo que apela à nossa fé, que coloca vários conceitos e que tem a orientação dos espíritos de luz,
para poder nos falar da influência, da existência de uma espiritualidade que vai além desse mundo material com o qual a gente tem contato todos os dias. O livro dos Espíritos vem esclarecer sobre todos esses aspectos. E é claro que daí nós entramos também na questão da relação entre aqueles que aqui estão encarnados, vivendo esta vida, e daqueles que já passaram para a vida espiritual. E sim, os espíritos vão intervir de muitas formas, e a doutrina espírita está aí para exemplificar tantos e tantos deles. Esse capítulo nos vai falar, por exemplo, e que é um ponto muito importante para a afeição dos espíritos por certas pessoas, quando a gente for discutir esse ponto, que é o fato de que os espíritos podem sim ter conhecimento dos nossos pensamentos. Eles podem influenciar aquilo que nós pensamos e, consequentemente, os nossos atos. E que então, a gente vai ver mais adiante, essa influência, seja boa ou seja má, ela vai ser tão grande ou tão ostensiva quanto a direção que o nosso pensamento, a nossa vontade toma. Se nós tivermos sempre maus pensamentos, sempre muito apegados à matéria, ao orgulho, ao egoísmo, a doutrina espírita vai nos deixar bem claro que atrairemos aqueles espíritos afins. Se pensarmos para o bem, para o nosso bem, para o bem do próximo, claro que atrairemos os irmãos que trabalham na seara do bem. E aí, é conveniente que nós façamos um esclarecimento sobre o que seria essa afeição dos espíritos por certas pessoas. O dicionário Roais vai nos trazer a definição de afeição como ligação afetiva, afeto. Importante aqui para a gente, na segunda definição, é inclinação, pendor para alguma coisa. E no livro dos Espíritos, os próprios Espíritos nos esclarecem bem esse termo com uma semelhança de sentimentos, uma afinidade entre os Espíritos e aquilo, não tanto que nós somos, mas o que nós pensamos, o que nós cultivamos, como nós agimos efetivamente no nosso dia a dia e nos esforçamos para auxiliar, para fazer o bem. Sendo assim, os espíritos, eles se afeiçoam às pessoas de sua preferência, os espíritos bons, por aquelas pessoas de bem, que procuram fazer o seu melhor, ajudar, estar ciente das suas responsabilidades, trazer um pouco de humildade e de desapego às coisas materiais. Enquanto que os espíritos inferiores se aproximarão, terão uma afeição muito grande para com aqueles irmãos viciosos ou que têm uma certa propensão para cair no vício. Essa afeição que se fala aqui, ela não tem nada de muito carnal, não é uma afeição como o resultado de uma paixão terrena, por assim dizer. Ela está muito mais na esfera do pensamento, daquilo do que nós vibramos enquanto espíritos, do que por uma predisposição. É claro, em alguns casos, espíritos estarão próximos de alguém, não por uma sintonia, uma afinidade de sentimentos,
mas por reminiscências de paixões. E aí falamos de paixões desde a paixão, que nós falamos para alguém se apaixonar pelo outro, até das paixões como um ódio muito grande ou uma raiva. Mas aí não é esse estado de afeição, de uma sintonia. O Evangelho então nos fala que esses espíritos, os bons espíritos, né, eles preocupam-se conosco e se afligem com o nosso sofrimento moral. Veja bem, com o nosso sofrimento moral, principalmente com o egoísmo e a dureza dos nossos corações. Espíritos mais evoluídos terão essa perspectiva de que todas as nossas dores e sofrimentos materiais são passageiros e nos olham como um pai que olha uma criança e a vê enfrentar certas dificuldades, sabendo que em breve ela vai superar aquela prova e se sairá muito bem, e é confiante em dizer: calma, que essa dor, essa dificuldade material que você tem agora não é nada diante do belo percurso que você tem para fazer. Mas sim, se entristecem quando as nossas dores, as nossas aflições são de cunho moral, quando nós não sabemos fazer o bem, quando nós não estamos buscando nos melhorar, cedemos às tentações, aos maus pensamentos e não estamos tão bem no nosso íntimo, no nosso espiritual, para poder seguir no nosso percurso. E aí, é claro, quando a gente vai falar de afeição, parentes e amigos que partem antes de nós vão ter mais simpatia para conosco, sendo mais sensíveis nas suas afeições e nas afeições que nós temos para com eles. Eles receberão aquele sentimento genuíno de amor, de apreciação por alguém que partiu. Eles receberão uma oração feita de coração, que pede para que eles estejam bem e que estejam bem na espiritualidade. E eles vão alimentar também essa afeição. Mas assim como nós podemos esquecer aqueles que partiram, em alguns casos, e aí é o Livro dos Espíritos que nos coloca, eles podem também esquecer-se um pouco dessa afeição que já não é tão nutrida pelos corações. A afeição dos espíritos acaba tendo muita relação com a seção seguinte do mesmo capítulo, que aqui leio para vocês o título, que é Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Então, Kardec acaba fazendo uma distinção muito interessante, que eu acabo lendo para vocês na questão 514, porque às vezes a gente não consegue reproduzir, nem com as nossas palavras, a clareza com que Kardec conseguiu resumir certos aspectos da doutrina. A pergunta é: espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? E a resposta dos espíritos: há muitas gradações na proteção e na simpatia, dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então Kardec, do que ele já havia estudado, acaba nos esclarecendo que o espírito familiar, os espíritos familiares, são aqueles que se ligam às pessoas por laços mais ou menos duráveis, e que eles acabam utilizando para nos auxiliar aquele poder de que dispõem
como muitas vezes eram espíritos muito próximos de nós, eles não têm a capacidade de fazer tanto por nós e agem na medida das suas capacidades. Kardec coloca: são bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um pouco levianos, no sentido que são esses espíritos, muitas vezes, que vão estar atentos aos nossos pedidos superior. O nosso anjo da guarda considerará como algo muito temporal e material, para utilizar um termo do Evangelho, algo frívolo, que não é essencial, que não é próprio da relação com os espíritos superiores, como por exemplo, quero trocar de carro, quero poder me vestir de tal forma, quero fazer aquela viagem para me divertir junto com os meus amigos. Depois a gente vai ver, por um exemplo de prece compilada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, qual seria o pedido apropriado que nós fazemos então ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor. Mas é bom lembrar que esses espíritos que têm um poder limitado para nos auxiliar, eles só atuam com ordem ou permissão dos nossos espíritos protetores. E isso é bem importante destacar. Depois nós temos os espíritos simpáticos. Eles se sentem atraídos por nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para... Aqui nós temos espíritos, por exemplo, que se identificarão com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, em vir à casa espírita ao menos uma vez por semana, quando tudo parece nos puxar para o outro lado. Aquelas pessoas que se dedicam ao estudo porque querem compreender e melhorar-se ativamente. Aqueles irmãos que, mesmo não praticando nenhuma religião, muitos nem mesmo crentes em Deus, se dedicam ao trabalho do bem a um irmão que precisa de uma ajuda médica, que precisa de alguém que o leve ao hospital. Aquele irmão que, mesmo sem ter o sentimento religioso, sem orar, é aquele que vê alguém necessitado e, por um sentimento de humanidade, oferece a sua mão e auxílio. Esse irmão, mesmo sem fazer oração, atrairá sim espíritos que lhe serão simpáticos pelo bom trabalho que faz ao próximo. Assim como nós teremos os espíritos que Kardec coloca como o mau gênio, ou o espírito imperfeito, ou que nós diríamos os obsessores, aqueles espíritos que se simpatizam conosco, que têm uma afinidade conosco pelos nossos vícios e aquilo que a gente faz de mal. E eles estarão ali, próximos de nós, constantemente nos sugerindo o mau caminho a tomar, nos distanciando dos espíritos de luz e dos trabalhadores no bem para que possam nos ajudar. Eles, muitas vezes, é que nos farão numerosas sugestões para que os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos atos tomem uma má estrada.
É o que aqui seria o mau gênio, daquele espírito que se liga ao homem para desviá-lo do bem, que age por impulso próprio e não em virtude de qualquer missão. Muitas vezes, como a gente vai ver nesse capítulo, os nossos espíritos protetores podem até permitir que esses outros irmãos se aproximem e nos influenciem, porque isso tem um caráter didático. E aqui vamos nos lembrar que nós somos estudantes na escola da espiritualidade, muito mais longa do que esta vivência. E que às vezes pode parecer algo cruel, de um espírito protetor, um anjo da guarda deixa com que um espírito que não é tão bom me influencie. Isso se dará por um aspecto didático, porque às vezes nós teremos que aprender essa dura lição, e também porque mesmo com a aproximação daquele espírito mau, nós estamos em uma sintonia mental, com pensamentos tão baixos, tão materialistas, orgulhosos e egoístas, que não conseguimos captar as boas recomendações que certamente o nosso espírito protetor ainda nos envia. E por fim, Kardec nos fala do espírito protetor, que aqui eu leio para vocês assim como está. Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir, ajudá-lo, não forçá-lo. É sempre de natureza superior com relação ao seu protegido. Algumas das outras características desses espíritos que estão vinculados a nós desde o nosso até a nossa morte, podendo se estender nesse período. Eles podem nos escolher por simpatia. Esses espíritos superiores a nós tomam aquilo por um dever, por uma missão, que devem cumprir da melhor forma possível. Não se trata de uma relação exclusiva. Um espírito protetor, um anjo da guarda, ele não vai, em muitos casos, se dedicar a um único indivíduo encarnado. Às vezes ele pode ter vários protegidos, que ainda assim, e eu acho que é válido acreditarmos nisso, executará a sua missão ainda de forma integral, de forma plena. Esses espíritos, eles nunca nos abandonam. Pode-se dar que um espírito, pelo seu grau de evolução, venha a assumir uma outra missão. Neste caso, um outro espírito virá a substituí-lo para poder completar a missão de nos auxiliar naquele percurso. Esses espíritos nunca nos abandonam, também naqueles momentos em que um indivíduo pode tomar os caminhos mais escuros na sua existência. Ele pode ter fechado completamente os seus ouvidos para qualquer palavra ou orientação de bem, de amor, de caridade. Ainda assim, o espírito protetor estará lá, dando a orientação quando necessário, quando oportuno, quando aquele indivíduo estiver sintonizado. E aí uma analogia
interessante que Emmanuel nos faz, através sempre de Chico Xavier, é que esses espíritos protetores são como um guarda-chuva, um guarda-sol. A gente que está aqui à beira do mar, para ser mais preciso. São como um guarda-sol. O guarda-sol está lá. Nós somos um bebezinho, crescemos embaixo do guarda-sol, que ainda não temos lá muito bem a nossa capacidade de circular em volta. Depois de um tempo, nós tomamos a liberdade, vamos nos distanciando cada vez mais daquele guarda-sol. Até que em um certo momento a gente parece que rompe por completo a relação com aquele objeto, se distancia e está em um outro mundo. Mas o guarda-sol está lá, o espírito protetor está lá, de braços abertos, nos esperando, nos observando, para ver o momento oportuno em que uma palavra amiga, que uma inspiração no bem, às vezes quando a gente está, quando se está no fundo do poço, algo pequenino faz muita diferença, e ele continuará lá, persistente, como o guarda-sol, que espera que nós retornemos para a sua sombra. É claro que nesse percurso, nessa ajuda, o espírito superior não vai ser como um guarda-sol, e aí termina a analogia com o guarda-sol, porque o guarda-sol nos protege, nós ficamos ali embaixo da sua sombra passivos, só aproveitando a praia. Não. Nos será pedido a ação nesta vida, neste mundo, para que nós possamos aprender. E o espírito protetor, ele jamais irá tolher ou tirar o nosso livre arbítrio. Porque se nós estamos aqui para aprender, não é papel do espírito protetor, nem de um espírito familiar, nem de um mentor da casa espírita, nos pegar pela mão e nos forçar a entrar na porta. Nós teremos que escolher fazer isso. Sim, se nós temos a boa vontade, o desejo, estamos sintonizados com aquilo, queremos, é possível que o nosso anjo da guarda venha nos dar a sugestão para tomarmos o caminho certo e passarmos, entrarmos por aquela porta que queremos passar. Mas ele não vai nos pegar pela mão e nos fazer tomar o caminho. Nós temos que ter um mérito para o que aprendemos e para o que vivenciamos nessa vida. E aí, um outro aspecto muito importante nessa relação de afeição dos espíritos para conosco, seja de um espírito protetor superior em elevação a nós, seja dos espíritos familiares que talvez estejam mais com carinho e atenção da espiritualidade, quanto para com os obsessores que se aproximam de nós. Nós temos o nosso livre arbítrio, e mesmo que a influência seja para o mal, nós temos a capacidade, coisa não fácil, irmãos. Tanto é que a nossa principal oração tem aquela: Senhor de todos os males, de todas as tentações, porque frequentemente nós temos essas sugestões. Não estamos ainda num patamar onde espíritos levianos não se aproximam de nós, mas nós temos sim a capacidade de utilizar o nosso livre arbítrio para poder dizer: poxa, que pensamento inadequado para essa situação. Não é hora de pensar em determinadas coisas. Calma, respira. Dependendo do tipo de pensamento, até faz uma oração e tenta pensar em algo bom, algo positivo, construtivo.
vale lembrar que esses maus gênios, como Kardec chama aqui, não é que eles sejam maus, na grande maioria das vezes pelo prazer de ser mal. Tantas e tantas vezes esses obsessores que sintonizam conosco, pior, irmãos, eles estão presos, privados da liberdade, por não terem a capacidade de se desapegarem das coisas materiais. E imaginem vocês, um irmão que sempre foi viciado no álcool, bebeu durante toda a sua vida, aos poucos foi se suicidando até que faleceu. Um irmão descrente na espiritualidade, com uma vibração muito baixa, logo se encontra perdido. Não irá talvez para uma área espiritual, mas consiga estar próximo de nós, de alguma outra pessoa que lhe tenha afinidade. E aí esse irmão vai procurar o cheiro, o gosto, o prazer que aquele encarnado sente nesses momentos, para que ele possa vivenciar esses momentos. Mas ele já não está encarnado. Se nós pensarmos, ele vive em uma prisão. Porque é certo que mesmo esse irmão terá sim pessoas que lhe têm um grande apreço, que amam esse espírito, que estarão esperando pela sua recuperação, e que ele também ama, mas que por diversos mecanismos psicológicos, espirituais, esse irmão ainda não conseguiu se libertar desse desejo carnal e continua muito próximo daqueles encarnados que podem lhe oferecer esse fugaz prazer. E se nós pensarmos, irmãos, é uma prisão para esse espírito, que muito mais do que o nosso medo, o nosso sai para lá, talvez mereça a nossa piedade mais profunda, por um irmão na espiritualidade que se priva da possibilidade de avançar espiritualmente e de estar próximo daqueles que lhe têm afeto e que esse espírito também tem afeto. Voltando aos bons espíritos, eles estão sempre prontos a nos ajudar, não com as nossas frivolidades, com as trivialidades do nosso dia a dia, com as nossas coisas pequenas, miúdas, com o nosso desejo pelo material, que, desculpem, irmãos, mas é uma coisa muito difícil da gente perceber o quanto muitas vezes nós elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo por coisas que, puxa vida, se nós nos compreendêssemos bem, verdadeiramente bem, nós conseguíssemos verdadeiramente olhar para o nosso íntimo, naquela procura pela reforma íntima, pelo nosso melhor, nós diríamos: eu não preciso disso. Com o tempo a gente começa a perceber que algumas coisas que pedia a Deus, puxa vida, não posso pedir isso a Deus, isso vai acontecer, isso eu posso procurar. Se eu vou abrir meu coração para uma oração, que seja por algo bem melhor. Não que uma coisa pequena não nos possa ser importante, claro que sim. Tantas coisas pequenas da vida material podem significar tanto para nós, tanto para nós. Mas depois eu vou ler a oração do Evangelho e talvez vocês entendam o tipo de auxílio que efetivamente nós devemos pedir. E esses bons espíritos merecem o nosso respeito e essa
seriedade nas nossas intenções. E agora, para finalizar, eu leio então para os irmãos, na página, não vou falar a página, mas aqui na coletânea de preces espíritas, nós temos a seção dedicada aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. E eu vou ler um trecho da prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e os conduzir no bom caminho. Sustentai-me nas provas da vida. Sustentai-me nas provas da vida. Dai-me a força de suportar, sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. E aqui já um primeiro passo para obter essa proteção, que é fazer uma oração pedindo à espiritualidade superior de uma forma humilde e honesta que lhe proteja. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e levantai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os perceber e os confessar a mim mesmo. Vejam só, meus irmãos, nesse trecho da prece que encontramos aqui no Livro dos Espíritos, se pede: sustentai-me nas provas da vida. Quantas vezes não passamos por momentos difíceis e a nossa oração pede imediata daquele problema, o desaparecimento daquela prova. Mas se nós lermos grande parte das mensagens de Emmanuel, por exemplo, quantas vezes nos será falado da força do bom ânimo, da vontade sincera em servir e superar essas provas da vida. Dai-me a força de as suportar sem murmurar. Quantas vezes nós podemos então superar aquela prova que nos foi colocada, mas apesar da nossa superação, nós parecemos aquela criança que vai para a escola arrastada pelos pais, sempre reclamando que tem que ir, dizendo não quero, não vou fazer, sem perceber que no espectro maior, no todo da nossa jornada, aquilo tem um impacto tão profundo, terá um impacto tão profundo e positivo. É claro, aqui entra um tanto de fé para a gente poder ter essa força, nos resignar e não murmurar diante das provas. E desviai de mim os maus pensamentos. Irmãos, a doutrina espírita nos esclarece tanto sobre essas relações do nosso mundo material, da escola da vida e do nosso percurso como seres eternos e imortais que somos. Mas para além
da questão, talvez que nós possamos chamar de científica ou religiosa da questão, a gente pode perceber que no nosso esforço para nos melhorarmos, para alcançarmos o merecimento do auxílio justo na hora em que precisamos, se destaca o aspecto moral da doutrina. É vigiando os nossos pensamentos, procurando fazer o bem, tendo temperança diante dos tantos excessos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, evitando os vícios, comer na justa medida, beber com a devida moderação quando fazemos, evitar certos que vão mais nos confundir, e o alívio, se vier, é apenas momentâneo, nos carregando com ele para poços muito mais profundos. Esse capítulo reforça novamente o aspecto moral do fazer o bem, de utilizarmos o nosso livre arbítrio, de não nos comportarmos como crianças que somente pedem aos pais: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não é que nós vamos orar somente a Deus pedindo. Ter fé, querer as coisas boas para a nossa vida são muito importantes, mas nos é exigida a ação, a justa ação, para termos o merecimento. Novamente, fica o aspecto moral, mas fica também uma certeza de que, por maior que nos pareçam os desafios, nós não estamos nunca sós. Se muitas religiões colocam um Deus único, onipotente, que está lá, e nos parece inatingível, porque olha toda essa humanidade, e me desculpem, parece que Deus tem coisas muito maiores com que se preocupar. A doutrina vem nos esclarecer que existe toda uma hierarquia de trabalho no bem, que nós temos o Mestre Jesus para zelar por nós neste planeta, que nós temos também os espíritos protetores das grandes comunidades humanas, como os países, as cidades, assim como essa casa também tem os seus espíritos e seus guias espirituais. Temos sim essa proteção, esse auxílio, quando os nossos corações se voltam para isso de forma sincera e pura. E que não é também que nós só receberemos. O nosso coração, a nossa prece com amor e com carinho, pode chegar àqueles que já partiram, nos trazendo alento e consolo nos corações e dando alegria e júbilo àqueles que lá na espiritualidade recebem um pensamento amoroso. Novamente, uma boa noite a todos e um ótimo ano. Nós só temos que agradecer a nosso irmão pela brilhante palestra da noite de hoje, muito esclarecedora, que possamos levar para os nossos lares e para a nossa consciência essa reflexão. Que espíritos queremos atrair para a nossa vida? Então, se praticarmos a caridade, o amor, a bondade, vamos atrair bons espíritos. Agora, se nos desregrarmos, vamos colher o que nós plantamos. Então, novamente, vamos serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pedindo amparo e proteção para a nossa caminhada terrena. É apenas uma,
das muitas moradas que estamos galgando, que possamos nos melhorar e seguir para outras moradas com consciência tranquila de trabalho feito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que fomos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos de todos os males, e que assim seja. E antes de seguirmos para a segunda parte do nosso trabalho, que é a do passe, a direção da casa gostaria de fazer um agradecimento a todas as doações que foram feitas no nosso Natal Solidário, que foram distribuídos brinquedos no Morro 25, bem como cestas básicas, e fomos auxiliar também o lar de idosos de Ratones e da Mauro Ramos, do irmão Joaquim, com as doações que foram feitas em dinheiro. A gente comprou produtos que realmente necessitam, essas duas entidades que com tanto amor e carinho atendem a esses irmãos necessitados. Então, um abraço carinhoso a todos que nos auxiliaram e que possamos seguir mais este ano com muita luz em nossos corações. Uma boa noite a todos. Agora nós vamos fazer o passe para a segunda. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes,
que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.